Olá, eu sou o aluno Vitor Ferreira Madeira, do curso de Engenharia de Produção no IFES, na Grande Vitória. Bom, hoje vou estar apresentando para vocês em vídeo, explicando tudo direitinho, passo a passo, do livro Linguagem C, Completa e Descomplicada, tá? Hoje a gente vai estar vendo o capítulo 1 e 2 da nossa introdução, do nosso livro, então a gente vai estar acompanhando, o nosso processo nessa caminhada de aprendizagem em linguagem de algoritmos, tá bom? Vamos nessa. Bom, o nosso livro vai ser esse aqui, tá bom? Linguagem C, esse aqui é o livro, tá? Bom, a linguagem C é uma das linguagens de mais alto nível e mais bem sucedidas já criadas. Mas só que ela tem um porém. Ela é muito famosa por ser considerada, ser conhecida, por ser difícil de aprender e difícil de entender, Tem alguns conceitos complexos, tal, difícil, alguns raciocínios meio difíceis, e a falta de clareza nessa linguagem torna muito presente. Por isso que muitas das pessoas têm dificuldade, de aprender essa linguagem, e hoje a gente vai estar descomplicando, essa linguagem aí. A linguagem C é muito utilizada porque ela... Não, vamos deixar para o próximo capítulo, calma aí. Bom, a linguagem C. Como eu falei, a linguagem C é uma das mais utilizadas, Ela foi criada em 1977 por Dennis Richard, né? E ela é muito utilizada por algumas vantagens dela, como aqui está citado, Onde são códigos mais enxutados e velozes, baixo nível de memória, o que permite programação a microprocessadores, ou seja, ela é uma linguagem muito leve, computadores muito fracos, podem facilmente debutar elas, resolver, processar, Bom, a linguagem C. A influência da linguagem C. Bom, aqui nós temos a influência da linguagem C para a criação de outras linguagens de programação. Por conta da linguagem C ser uma linguagem muito enxutada, e de memória muito leve, ela é responsável pela criação de várias outras linguagens, como vocês podem ver aqui, ó, o ASCII, essa linguagem aqui, e até as mais conhecidas como C++, Java, JavaScript, enfim, Python, tá vendo? Então a linguagem C, ela tem uma grande influência para a criação das outras linguagens que nós conhecemos. Utilizando o Code Blocks. Bom, o Code Blocks, vai ser o programa que a gente vai estar usando para aplicar, a linguagem C, por conta de ser um aplicativo, de código aberto, ou seja, qualquer pessoa com computador consegue baixar, e ele suporta múltiplos compiladores. Criando um novo projeto no CodeBlocks. Bom, aqui a gente vai ver o passo a passo para a gente aplicar, a linguagem C, como criar um projeto, enfim, como usar o CodeBlocks. Bom, primeiramente tem que baixar o CodeBlocks, no computador, e aqui a gente vai iniciar o CodeBlocks. Você vai apertar e vai iniciar. Essa daqui vai ser a primeira imagem que você vai ter assim que você iniciar. Essa daqui é como a gente vai criar, aqui a gente vai criar um novo projeto, ou seja, um arquivo para programar. Então a gente vai clicar em Filling, certo? Escolher New Project, tá vendo? New, ó, clique em Filling, aqui em cima, Filling, New Project, novo projeto. Como vocês podem ver, ó, o Filling está bem aqui em cima. Depois de clicar no Filling, vai aparecer essa aba aqui, ó. Aí você vai clicar em New, depois Project. Aí depois você vai responder aqui, clicar aqui em cima, ó, Skip, porque é a imagem, que sempre aparece na tela por você ter iniciado o programa agora. Vai apertar em Next. Você vai escolher a linguagem C, depois apertar em Next. Depois você vai para o campo de projeto, Aqui você vai colocar o nome do projeto e onde você deseja armazená-lo. Então, o nome do projeto e onde você quer armazenar. Depois aperta em Next para continuar.
Em 7 é só apertar o Finish, né? Nada muito complicado. E pronto. Ao fim desses passos, vocês vão ter criado, né, um novo arquivo tal para vocês começarem a implementar a linguagem C no computador de vocês. Agora é só programar e ser feliz. Utilizando o debugger do CodeBlocks. Bom, a fim de procurar erros ou defeitos no código, né, no CodeBlocks, existe o depurador ou debugger, um programa usado para testar, limpar ou purificar o que você escreve. A possibilidade de enxutar programas, no caso, pausar o programa em pontos definidos, chamados de pontos de parada ou breaking points, para você poder ir analisando, né, o código. Bom, tá vendo aqui é um exemplo, né, que o livro nos traz, que aqui a pessoa escreveu o código e aqui tem os debugger, que ele vai lendo o código, ele vai encontrando os erros, como vocês podem ver aqui, ó, um erro, outro erro, para isso que serve ele, entendeu? Ele vai meio que dando passo a passo do seu programa. Então o programa vai ler essa metade, ele vai parar aqui porque ele vai encontrar esse debugger. Aí esse debugger vai vir aqui e vai analisar, entendeu? Esqueleto de um programa. Bom, o esqueleto de um programa em linguagem C. Bom, todo e qualquer programa no estilo escrito, né, em linguagem C deve ser desenvolvidos e possui um esqueleto, ou seja, não pode ser escrito de qualquer forma. Então aqui nós temos o principal, né? Aqui essa mensagem assim que você abre o CodeBlocks, ele vai aparecer exatamente isso aqui que está em vermelho, que aqui são as bibliotecas, ó, declarações globais de bibliotecas usadas na programação. Aqui é o comando de início do programa, int main. E aqui é a mensagem que o programa já aparece, né? Printf, hello mundo. Aqui, ó, escreva uma mensagem na tela de saída. Aqui é o sistema de pausa. Faz uma pausa no programa antes de terminar. E aqui é o fim, ou seja, aqui são as bibliotecas, ou seja, tudo aquilo que a gente vai usar como se fosse o alfabeto nosso, certo? E aqui é quando começa. Int main é o comando de início, aqui tem o aspas aberto, certo? Então tudo que estiver dentro do int main faz parte do nosso programa. A biblioteca é como se fosse o nosso alfabeto, nossos números, né? Que a gente coloca aqui. Tipo, vamos usar o alfabeto grego. Aí você coloca o int main do alfabeto grego, é um exemplo. E aqui é o de fato, nosso código, né? Lembrando que é sempre muito importante ele estar dentro do int main. E também tem um retorno zero, ou seja, quando você botar o programa para rodar, no final do programa, para mostrar que ele está tudo certo, que ele rodou, ele vai aparecer um valor zero assim no final. Bom, indentação do código. Além de ter esse esqueleto principal, né, as bibliotecas e o int main, existe uma indentação, ou seja, uma ordem a ser seguida, né, no caso, onde o programa deve respeitar as suas linhas, enfim. Aqui do lado direito é um código que está respeitando a sua indentação, ou seja, a sua ordem. E aqui ao lado esquerdo temos um exemplo de um código que não está respondendo corretamente a sua ambientação, ou seja, aqui ele declarou, ó, int main, tranana, e pause, tá vendo? O programa entende isso aqui como uma única etapa, entendeu? Então é muito importante sempre estar atento com a ambientação do código. Aplicação do programa. Bom, o código fonte de um programa é como um texto cheio de palavras e símbolos que o programador escreve. Esse texto que diz o que o programador deve fazer, porém, não é entendido pelo computador. O computador só entende a linguagem de máquinas. Então, para o computador conseguir executar o programa, é preciso traduzir esse código-fonte, que é o que a gente escreve, para uma linguagem de máquina. E essa tradução recebe o nome de compilador, ou seja, aquilo que a gente vê aqui é o código-fonte, ou seja, aquilo que a gente usa para programar. A linguagem C propriamente dita.
Mas o computador não entende uma linguagem C, ele só entende zeros e uns. Então, o compilador serve para traduzir, né, essa linguagem C que a gente usa, que a gente programa, em zeros e uns. Basicamente isso. Bom, a compilação de um programa. O que faz a compilação? Ela pega o código que você escreveu e traduz para o formato que um computador consiga entender, permitindo o início de programa, rodar diferentes computadores, só mudando o tipo de computador. Bom, a primeira etapa é o pré-processamento. No caso, o arquivo do código-fonte é convertido em outro arquivo meio que expandido. Na segunda etapa ocorre a verificação sintática, ou seja, a escrita correta em código C, ou seja, o compilador ele vê se o seu código está escrito certo. Ele expande, depois ele vê se o seu código está certo. Aí depois disso ele faz a compilação, ou seja, traduz as instruções que você digitou para a linguagem de máquinas. E depois, na quarta etapa, tem um link edition, né? Onde ele une todos os arquivos gerados, né, pela compilação, ou seja, cada coisa que você escreveu, ele vai lendo, e depois ele une tudo isso e o computador consegue obter essas informações, né? Bom, aqui é uma função que a gente tem na linguagem C, né, que é o comentário. Bom, os comentários são apenas informações que a gente deixa para ajudar o programador a organizar seu código, entender rapidamente o código, o que ele faz e sua função. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ó, aqui é um comentário, aqui é outro comentário. Ó, aqui, ó, faz uma pausa no programa, que é o system pause. Ele botou essa informação. A função print, ó, a função printf serve para escrever na tela. Ou seja, é um comentário apenas que o programador coloca só para entender mesmo. O comentário não é lido pelo compilador. Bom, usando a biblioteca do comando include. Bom, utilizada para declarar as bibliotecas que serão utilizadas pelo programa. Lembrando, biblioteca é um arquivo contendo um código de funções, ou seja, uma base de dados, querendo ou não. Esse comando diz ao pré-processador para tratar o conteúdo de um arquivo específico, como se o conteúdo tivesse sido digitado. Aqui é um exemplinho, certo? De modo as bibliotecas em linguagem C são terminadas em H. Isso aqui são algumas informações, nada muito relevante. Bom, criando sua própria biblioteca. Bom, para criar uma biblioteca é bem chatinho. Tá, vamos imaginar aqui um programa que contém um conjunto de informações para obter, por exemplo, funções aritméticas. Para criar uma biblioteca, precisamos criar dois arquivos. O cabeçalho da biblioteca, onde são definidas quais funções, o seu propósito, e o código-fonte da biblioteca, a implementação das funções definidas no cabeçalho, ou seja, nosso cabeçalho, nesse exemplo aqui, é funções aritméticas, esse é o nosso cabeçalho, mas quais funções tem lá dentro, entendeu? A gente tem que botar todos os números, as ordens, né, aritméticas, enfim, as relações. E aqui é um exemplo, né? Aqui é um exemplo de cabeçalho, aqui é um exemplo de código-fonte da biblioteca, que seria um conjunto como um todo. Bom, as funções da entrada e saída. Bom, algumas bibliotecas, isso daqui é bem raso, tá? Não precisa se aprofundar muito. Aqui algumas bibliotecas e suas funções na linguagem. Então aqui temos operadores em arquivos, operações em arquivos, acessos a arquivos, entradas e saídas de tomadas, enfim. Uma série de bibliotecas aqui, não vou entrar muito a fundo, porque é bem superficial isso, quase a gente não usa. Eu particularmente nunca usei. Aqui, ó, funções de entradas e saídas, enfim. Tratamento de erros, tipos de macros, enfim. Aqui algumas funções padrões. Bom, vou passar bem rapidinho essa parte.
funções matemáticas, querendo ou não, isso aqui é o que você talvez vá usar. Tangente, cosseno, seno, enfim, arco, cosseno. Aqui é teste de tipo de caractere, enfim, toda essa parte aqui eu nem vou comentar muito com vocês, que é perda de tempo na minha opinião. Funções da data e hora aqui também. Isso daqui é bem interessante. Dificilmente você vai usar, mas é interessante essa função aqui. Converte o dado armazenado em alguma coisa que você queira, ou seja, você vai ter um dado lá e você quer converter ele para dia da semana. Você usa essa, esses códigos aqui, né? Ó, dia da semana, abreviado. Então, é, porcentagem A maiúsculo, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes, mas que talvez alguém queira a título de curiosidade, né? Bem interessante. Bom, agora vamos para o capítulo 2, que agora sim nós vamos, querendo ou não, aprender de verdade como funciona cada comando, o que é preciso. Aqui a gente começa a ver bastante coisa importante, certo? É bom vocês gravarem esses primeiros passos aqui, que eles vão deixar vocês bem lá na frente. Então vamos lá. Lendo e escrevendo nas variáveis. Bom, vamos ver conceitos de variáveis, leitura e escrita de dados na linguagem C. A gente vai ver como declarar variáveis, definir o tipo dela, como exibe na tela, determinar um espaço da variável, enfim, declarar e utilizar constantes. Isso daqui a gente usa bastante, tá? Então, é bem importante, prestem bem atenção. Bom, variáveis. Na computação, uma variável é uma posição de memória, em que podemos guardar determinado valor ou dado e modificá-lo ao longo da execução do programa. O computador serve e reserva, né, um espaço associado ao endereço da memória onde podemos guardar o valor dessa variável, ou seja, a gente vai declarar aqui, né, o endereço. Aqui é como se fosse aqui, ó, a variável int. Aqui é o tipo da variável, certo? Int, o nome da variável e o conteúdo dela. No caso aqui é 10. É como se você fosse atribuir o valor 10 ao x. Declarando uma variável. Bom, em linguagem C, a declaração de uma variável segue essa formação, né? O tipo da variável e o nome da variável. Por exemplo, aqui, ó, int é o tipo e aqui a variável x, y e z. Como vocês podem ver aqui, ó, um exemplo que o livro nos traz. Int, tipo da variável, e logo em seguida o nome da variável. Bem simples, ok? Aqui outro exemplo, ó, x igual a 5. Tipo da variável, nome da variável, aqui é o valor que a gente atribuiu a ela. Ó, declarar a variável, mas não definir o valor. Int igual a x. É como se fosse na própria matemática. X vale o quê? É uma incógnita, ele vale qualquer valor. E aqui a gente atribuiu x igual a 5. Bom. Dando um nome para a nossa variável. Bom, o nome que damos à variável, o computador associa ao endereço onde é armazenado o espaço, né? Onde é reservado o espaço para ela. Mas existem algumas regras para escolher os nomes das variáveis. Não pode ser qualquer um. Ela não pode iniciar com uma letra, ou o endereço pode ser... Não, perdão. Pode se iniciar com letra. Enfim, aqui a gente vai ver, né? Aqui são alguns tipos de variáveis, certo? Não, tipos não. Aqui são alguns comandos, né? Que a gente não pode usar como nome de variáveis, tá bom? Int não pode, if, porque são comandos da linguagem C. E a gente não pode usar, né? Não pode ter dois nomes iguais.
E aqui são exemplos que o livro nos traz, certo? De alguns nomes que podem e não podem. Por exemplo, comp, um sinal de interrogação no final, ponto var. Ou seja, tem várias regras. Não pode ter sinal as variáveis, tá vendo? Não pode começar com ponto. Não pode ter barras, sinal de menos, no caso. Aqui o conte é porque não pode começar com letra, com número, perdão. E aqui são as que pode, ó. Conte pode, conte maiúsculo pode, val 1, 2, 3 pode. Porque, mas aqui também é var, mas é porque aqui tem um sinal de menos, não pode, tem que ser o underline. Teste, tá vendo? Int 1, aqui ó, o int não pode, mas o int 1 pode, entendeu? Conte 1 pode, mas conte não pode, tá bom? Tem que ser, não pode começar com um número. São alguns exemplos, né, do que pode e não pode em uma variável. Bom, aqui é definindo o tipo da variável. Bom, a linguagem C possui um total de 5 tipos de dados básicos. Char, onde armazena um número inteiro muito pequeno ou um código de caractere, tá bom? Int armazena um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, sem parte fracionária, muito importante. Float ou double, né? A diferença entre eles é muito pequena, né? Onde um armazena valor real com parte fracionária e o float tem precisão simples, ou seja, 2 casas decimais. E o double é precisão dupla, onde querendo ou não, mais pontos depois da vírgula. É uma questão muito do que você vai trabalhar. Em relação, geralmente eu uso muito mais o float do que o double, mas em alguns casos o double pode ser utilizado sim. E o void, que permite declarar uma variável, uma função, que não retorna valor ou um ponteiro genérico. Nunca usei particularmente. Os modificadores do tipo de uma variável. Bom, além de 5 tipos básicos apresentados, possui 4 modificadores. Eles são aplicados precedendo os tipos básicos, permitindo alterar o significado do tipo, de modo que adequá-los à necessidade que nós usamos no programa. Aqui tem um seednet, que é usado no char ou no int, pode ter valores positivos ou negativos. Ou seja, antes de usar o char ou int, você coloca o signed, que você pode usar tanto os valores positivos quanto os valores negativos. Tá vendo aqui um exemplo? Ó. Porque o int, por exemplo, é só valores positivos para cima. Ele tem só valores inteiros, não permite negativos. Então, quero usar int, mas tem uns números negativos. Seedned. Um seedned. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é muito em casos específicos que a gente usa, mas são algumas atribuições que a gente usa nas variáveis que alteram elas. Aumentam o espaço dela, permite trabalhá-las com maior número, maior quantidade de números, né? Maior escala de números, ou seja, de 1 milhão a menos 1 milhão, enfim. Coisa que se você não usasse, né, ela seria muito menor, tipo de 100 a menos 100. Então, são alguns tipos de comandos que a gente pode alterar o tipo da variável. Aqui também, tá vendo? Aqui são os tipos de variáveis, certo? Ó, com as alterações, tá vendo? Como eu falei, ó, o int, aqui é o armazenamento do int, né? 32 bits, e aqui é o intervalo dele, né? Agora olha o int normal, continua com o mesmo armazenamento, mas com um espaço mais curto. Float, cadê não char? Enfim, alguns exemplos, ó. Double, enfim. Escrevemos suas variáveis na tela, né? Como escrever uma variável na tela? Como exibir na tela? Então, para exibir, a gente usa a função printf, que é uma função de saída ou de escrita. Escreve na tela do usuário o conjunto de valores determinados. Bem simples, né?
A gente usa aqui o printf, aqui é o formato, né, como ele deve ser usado. Printf, ou seja, o comando para exibir na tela, o tipo, né, o que a gente quer da saída, o tipo da variável, né, e o nome da variável, querendo ou não. Então aqui, ó, printf, exiba na tela. Qual é o tipo da variável que você quer exibir na tela? Ah, eu quero exibir int e float, que aqui são os valores, né, re, re, respectivamente, né. Então aqui a gente vai exibir um int e um float. X é correspondente ao int, certo? E y é correspondente ao float. Aqui é um exemplo que o livro nos traz, certo? Exiba na tela tipo da variável, tipo 1, tipo 2, e aqui o nome da variável. Então, a gente lá no nosso programa a gente relata lá int, que é o tipo da variável, x, float, y, como está aqui. Ah, eu quero exibir na tela meu int e meu float. Exiba na tela, tipo da variável, int, float, nome da variável. Bem simples, certo? Aqui são alguns tipos de saída, tá bom? Gravar, né? Que não tem que gravar esses porcentagens para exibir, ou seja, o char, você quer exibir um char, tem que usar o percentual C. Aqui para exibir o int é percentual I, enfim, string S, float F, enfim, double também pode ser usado F. E aqui a gente tem outra função de exibir na tela, mas eu não gosto, particularmente não gosto muito, prefiro o print, que é a função putchar, que é similar ao printf, mas a sua única diferença é que ela só permite imprimir um único valor. Ou seja, o printf, você digita qualquer coisa aqui, ele vai imprimir tudo de uma vez. O putchar, ele só imprime uma coisa de cada vez, é bem chatinho, tá bom? Aqui um exemplo, nossas variáveis, char int, e aqui ó, putchar c, ou seja, ele vai escrever na tela o caractere a, entendeu? Exiba na tela o nome da variável c. C é igual a A, ou seja, vai escrever na tela a variável A. Putchar, aqui é só pular a linha, ó, putchar x. X é igual a 65, ou seja, o valor que vai ser exibido na tela vai ser o 65. Tranquilo? Bem tranquilinho até agora, tá bom? Eu prefiro particularmente usar o printf porque querendo ser é mais versátil, deixa mais compacto o programa. Olha quantos putchar foram utilizados aqui e olha quanto o printf foi utilizado aqui. Então, particularmente eu prefiro muito mais usar o print do que o putchar. Bom, aqui nós aprendemos como que exibe, né, em tela. Agora a gente vai ver como que o computador lê, né, a informação do usuário. Bom, a função scanf é uma das funções de entrada barra leitura de dados. Ele lê um conjunto, né, de valores ou de caracteres que o usuário digita no nosso programa. Aqui é a formação dele e aqui é um exemplo. Aqui também é um exemplo que o livro não dá, tá bom? Scanf, ou seja, leia o tipo da variável, tipo de entrada, ou seja, o tipo da variável que ele vai ler, tá bom? Int, char, float, enfim, tipo da variável e o nome da variável, tá bom? Leia a variável tipo 1. E aqui a gente declara ela tipo 1, tá vendo? Muito importante, não se esqueça de sempre colocar esse e comercial, tá bom? Senão, se não tiver o e comercial, o programa não vai ler essa informação. O getchar, que é é similar, né, ao scanf, é permitido ler
um único caractere. É a mesma coisa do que o tem suas vertentes, né? O print e o scan e o puxar e o getchar, né? Eles são praticamente o puxar e o get são similares, só mudam um imprime e outro lê, né? Mas eles são limitados a ler só um caractere. Como vocês podem ver aqui, ó, eu declarei minha variável, o, o tipo, né? E aqui o nome dela, C, e aqui a gente atribui, ó, C igual a getchar, tá vendo? A gente atribuiu, entendeu? É bem facinho, mas vocês quase não vão ver isso. Prefiro muito mais scanf, clássico mesmo. Bom, escopo. O tempo de vida de uma variável. Bom, em uma variável vimos que é preciso definir o seu tipo e nome, né? Mas além disso é preciso definir seu espaço, né? Definir onde a variável pode ser utilizada, né? No espaço, ao definir, né? Esse escopo será diretamente ligado, né? Ele pode ser local ou global, né? A gente vai ver mais pra frente um pouco como isso funciona. Bom, espaço global. Uma variável declarada no espaço global está fora de todas as funções do programa, ou seja, na área de declarações globais do programa. Bom, uma dica é evitar usar, né, esses tipos de variáveis globais no programa, porque pode ser facilmente alterado, né? E você não vai entender muito bem, não vai assimilar, né, durante o programa todo. Bom, vamos aqui ver, ó. Aqui, né, a nossa biblioteca. Lembra a nossa bibliotequinha? Aqui é o tipo da variável, tá vendo? Aqui ele já coloca o tipo, o nome e o valor dela, que é o variável global, o espaço global, tá vendo? Aqui é um void, né, o comando, e aqui já é o espaço local. Tá vendo? Abre e fecha, que é o int main, tá vendo? E normalmente no espaço local a variável é declarada aqui dentro, certo? Nesse caso ela foi declarada aqui em cima, no espaço global. Agora o espaço local, no caso, né? Onde a variável só tem o poder dela só é aqui dentro. Ou seja, ela só vale aqui dentro desse espaço. Fora do espaço ela perde totalmente o seu valor, é como se ela não tivesse existido. Tá vendo? Então a variável x aqui, ó, tá vendo? Int x, lembrando novamente, o tipo e o nome, né, da variável inteiro x, ela só vale nesse espaço aqui, ó, local, tá vendo? Ela não vale pro resto do programa. Ela só vale onde está aqui, né, dessas chaves até essas chaves aqui. Fora disso, ela não existe pro programa. Na hora do compilador ler as informações, ele não lê o que se tiver fora. Por exemplo, se você colocar aqui fora dessas chaves x de novo, ele vai entender como se x não tivesse ali, não existisse. Bom, aqui é uma constante. O comando constante permite guardar determinado dado ou valor na memória do computador, com a certeza que o computador, né, o programa não vai alterar esse dado. E existem duas maneiras de criar uma constante, né? Usando os comandos #define, né, junto com a biblioteca lá em cima, a gente vai ver depois, ou colocando antes da variável esse comando aqui, constante. Aí você coloca constante e depois o nome e o modelo, enfim. Vamos ver mais à frente. Valor literal. Não vou entrar em detalhes aqui. Nada de relevante. Bom, aqui é o comando define, né? Como eu falei, é um comando que deixa o valor definitivo. Informa, né, ao compilador que ele deve sempre procurar o valor definido de início. E aqui é um exemplo, ó. Define pi 3.14.15. Não é vírgula, tá bom? É ponto. Muito importante. Não se usa vírgula, é sempre ponto. Tá bom? E aqui, ó, define nome da constante, pi, e valor da constante. Valor de pi, nome da constante. Enfim, muito fácil.
simples. Aqui é o comando constante, né? O que era o define, isso aqui é o constante. Pode ser usado os ambos, qualquer um, tanto faz. Eu particularmente prefiro usar o define, tá bom? Aqui é o comando constante, vou explicar como ele funciona. Constante, tipo da constante, nome da constante. E atribui o valor, ou seja, constante. Quero que isso seja constante. Qual tipo da variável? Float. O nome, né? Tipo, nome e o valor. Quero que seja constante. Tipo da variável, float, nome e o valor. Bem simples, né? Fácil. Espero que você tenha entendido até agora. Lembrando que tudo que eu falei até agora, o mais importante é o print, scanf e os constantes. São o que a gente vai mais usar. A sequência de escape, tá bom? Isso aqui é bem interessante, tá? Não é todo programa que se usa, mas são formas interessantes de trabalhar, né, o seu código. As sequências de escape permitem o envio de caracteres de controle não gráficos para dispositivos de saída. Ou seja, na hora de você imprimir, você coloca esses comandos aqui e ele vai imprimir junto com a frase que você escreveu. Por exemplo, aqui tem o /n, certo? Ó, hello mundo /n. Ó, ele vai pular uma linha. Tá vendo aqui o /n? Hello world, no caso, né? Hello mundo, olá mundo. Olá, usou o comando aqui, ó. O comando aqui, ó, /n, nova linha. Hello world. Entendeu? //, que ele dá esse espaçozinho aqui. As aspas aqui, ó, também. Tá bom? Isso aqui são algumas formas, né, de você atribuir no seu comando. Você pode digitar, mas tem essa opção aqui também de usar esses códigos que ele acrescenta lá. Bom, aqui alguns exercícios, né? A gente vai botar tudo em prática agora, tudo que a gente viu até o momento. Vou fazer os exercícios aqui, né, no CodeBlocks, passo a passo com vocês, bem intuitivo, bem fácil, para a gente começar a pegar, né, essa parte de programar, enfim, bem devagarzinho. Bom, aqui a gente está no CodeBlocks, tá bom? Meu CodeBlocks já está iniciado. Aqui eu só vou... Aqui é uma função bem legal também, ó, para você ativar o código, né, o projeto. Aqui, ó, ativei projeto. Aqui nossa primeira questão, tá bom? Eu vou ler iniciado com vocês. A gente vai ver aqui como funciona passo a passo. Bom, primeira questão. Elabore um programa que escreva as mensagens início do programa e fim na tela. Uma em cada linha, usando apenas um comando para o printf. Tá bom? Aqui a gente não vai declarar variável nenhuma por enquanto. A gente vai trabalhar mais essa parte dos comandos aqui, do printf. Ou seja, aqui vai, ó, printf, exibe em tela. E aqui é a mensagem que ele vai exibir em tela. Início do programa e fim. Bom, se a gente não tivesse esse /n, tá vendo? Ele ia imprimir essa mensagem em uma linha só. Tá vendo que como eu coloquei o /n foi o que o exercício pediu. Exiba um em cada linha, usando apenas um printf. Então, para usar isso, a gente tem que usar aquele /n, que no caso pula uma linha, entendeu? E não tem necessidade de a gente fazer printf e printf, tá vendo? Se a gente quisesse usar dois printfs, a gente colocaria printf início do programa, fecha aqui, outro printf para botar fim do programa. Mas como o exercício pede apenas em uma linha, tá vendo? Um em cada linha, usando apenas um comando printf. Ele quer um comando em cada linha, assim como ele quer um programa em cada linha, uma parte em cada linha, mas apenas usando um comando printf. E aqui tá, ó, início do programa, fim do programa. Só por conta desse /n aqui, tá vendo? Esse /n que permite, ele meio que chega, o comando, o programador, né, o compilador, ele entende, né,
printf, exiba em tela, tá bom. O que você quer que eu exiba em tela? Início do programa. Aí quando ele chega aqui, ó, nessa parte aqui, ele pula uma linha, como se fosse o enter, né? Passa aqui para baixo e escreve e lê depois o resto, ó. Fim. Bem fácil e intuitivo aqui, tal. Início, barra N, opa, fim do programa. Vamos para questão número 2. Questão número 2. Escreva um programa que leia um número inteiro e depois imprima. Bom, aqui a gente vai declarar a variável, né, int, que é de inteiro, tá bom? Que é o tipo da variável que a gente vai usar. Se vai ser um número inteiro, um número real, enfim, um caractere. O exercício pede um número inteiro, então int aqui é a variável que a gente escolheu. Sempre tem que ter, tá bom? Sempre no final das linhas, colocar sempre o ponto e vírgula, que o programa entende que ali acabou e ele passa para baixo, certo? Ó, escreva um programa que leia um número inteiro e depois imprima. Declaramos aqui a variável. Aí aqui, ó, exiba em tela. Digite um número. Aí aqui o usuário vai digitar um número. Depois o nosso programa vai ler, que é a função do scanf. Aí aqui, lembrando, né, dos slides, o tipo da variável. Que tipo da variável que a gente vai ler? Inteiro, percentual i, percentual int. E aqui a variável, tá bom? E aqui ele vai exibir a variável que a gente acabou de ler. Menor, printf, exiba na tela a variável, o tipo da variável x. Vamos ver como fica. Ó, digite um número. Vamos digitar aqui 4. Enter. 4. Tá vendo? Aqui a gente pede para o usuário digitar um número. O programa lê esse número e depois imprime na tela pra gente. Tá bom? Vamos para a terceira questão. Bom, terceira questão é a mesma questão, a 2, mas só que de um jeitinho mais diferentezinho. Vamos dizer assim, fácil, mas diferente. Escreva um programa que leia o número inteiro e depois imprima na tela a mensagem valor lido e seguida do valor, né, que a gente vai inserir. Mesma pegada, tá bom? Declarou a variável, exibe na tela a mensagem para o usuário digitar o número. Aqui a gente lê essa mensagem, comando ler, o tipo da mensagem que a gente vai ler e a mensagem por si própria, o número que a gente quer ler, né? A variável que a gente quer ler, e depois a gente vai exibir na tela. Tá vendo? O diferencial do outro exercício tá aqui, ó. Valor lido é o valor que vai ser exibido. E aqui é a variável que a gente vai exibir. A diferença é que na outra não tinha esse valor lido é. Ou seja, no final aqui do programa, ó, vou digitar um valor 4 novamente. Ó, valor lido. O programa nos dá aqui o valor que a gente leu, tá vendo? Valor lido, 4. Não é um 4 seco, entendeu? Isso daí são algumas lógicas, né, de programação para deixar apenas o programa mais usual, né? Mais bonito, vamos dizer assim. Não dá tipo 4. O valor que você leu, o valor que você informou, o valor lido pelo processamento, né, pelo computador, é o valor 4. Entendeu? Questãozinha bem fácil. Com o tempo a gente vai pegando essas manhãzinhas de programação, tá bom? 4. Faça um programa que leia o número inteiro e depois imprima usando o operador F. O operador F, já dizendo, é de float, tá bom? Ele pede para a gente ler uma variável. Ó, ler um programa que lê o número inteiro e depois imprima usando o F. Bom, aqui eu errei, tá bom? Aqui a gente coloca o int, porque é o valor, ó, número inteiro. Ou seja, o programa pede pra gente ler o número inteiro, ou seja, o int. O float é números com vírgulas, enfim. Dupla precisão. Só a título de curiosidade para ver o que acontece. Porque, tá vendo aqui? Aqui a gente vai ler a variável, né?
um comando F, scanf, né, que é de ler. E aqui a gente teria que informar para o processador, né, para o computador, o tipo da variável que a gente vai ler. Aqui o corretinho ia ser usar o percentual i, não o f. Mas o exercício pede para a gente usar o f para ver o que acontece. Tá vendo que aqui o x é inteiro, é o int. Aqui a gente tem que usar o i. Vamos ver o que acontece. Digite um valor, 7. Tá vendo? O computador não responde, ele dá tipo erro. Entendeu? Que é um erro, tanto que se a gente vir aqui, ó, mudar aqui, ó, botar o percentual i, que é o tipo da variável, certo? Inteiro. A gente bota pra rodar, ó, 7. Eita, o que eu fiz de errado? Ah, eu não coloquei o printf embaixo, né? Aqui no caso eu não coloquei. Tinha colocado printf. Perdão. Mas a gente faz aqui agora pra vocês. A gente bota o percentual f, certo? Vírgula x, 2 pontos. Vamos ver. Ó, 7. Dá um errozinho, tá vendo? Valor ditado. Agora se a gente vir aqui, ó, e mudar pro i, ó, 7. Tá vendo? Bem rápido e fácil de resolver esse problema, tá bom? Mas o comando pede pra gente colocar um F aqui, só pra ver ele errar, pra ver a gente errando mesmo, né? Pra gente ver, pô, tem que seguir a ordem, certo? Aqui é F, olha, eu declarei a variável como inteiro, eu tenho que usar o I, não posso usar o F. Então, bem facilzinho, ficou resolvido aí pra vocês. Vamos partir pra questão número 5. Bom, questão número 5. Faça um programa que leia um valor do tipo float e depois imprima usando o operador D. Veja o que acontece. A mesma pegada da questão 4, tá bom? Agora só muda a questão aqui. Antes a gente declarou a variável como inteiro e leu como float. E agora a gente vai declarar como float e ler como inteiro. Tá? Mesma coisa, eu declarei. Exiba na tela digite o valor. Né? Aqui o usuário vai digitar o valor. Depois o computador vai ler o valor que a gente digitou. A gente vai aqui, né, tem que colocar o tipo da variável que ele vai ler e a variável de fato que ele vai ler. Vamos ver, ó. Digite um valor 7, 0, tá vendo? Mesmo erro. E vindo aqui, ó, colocar um F, bota para rodar, 7, tá vendo? 777, 7.0000000. Tá vendo? O float, ele tem essa precisão, ele dá um número depois da vírgula, o int não dá, tá bom? Questão 6. Faça um programa que leia um valor do tipo double e depois o imprima na forma de notação científica. Bom, aqui a gente vai usar a notação científica. Aqui a gente declarou a variável double, o usuário vai imprimir na tela, no computador vai imprimir essa mensagem aqui na tela, digite um valor, o usuário vai digitar, a gente vai ler. E depois a gente vai imprimir em notação científica, tá bom? Ó, digite um valor. Sei lá, 999999999. Notação científica aí pra gente, tá bom? 0.99 elevado a show. Questão número 7 pra gente agora. Questão número 7. Elabore um programa que leia um caractere e depois imprima com um valor inteiro. Tá? Elabore um programa que leia um caractere e depois imprima com um valor inteiro. Aqui a gente declarou char, né, a variável nossa. Ele vai imprimir na tela, o usuário vai escrever um caractere, tá? Uma letra. E essa letra vai corresponder, tem uma base de dados, certo? Cada uma letra responde a um número na base de dados lá. Então a gente vai digitar, por exemplo, A, se eu não me engano, vai aparecer 97. Aí, ó.
valor inteiro é 97, tá bom? Isso daqui é título de curiosidade apenas que o livro traz. Questão número 8. Faça um programa que lê dois números inteiros e depois o imprima na ordem inversa, tá? Aqui a gente vai brincar aqui, ó, no printf, tá bom? A gente vai brincar bem aqui. A única diferente é essa parte aqui, ó, na hora de imprimir o printf final, tá? Normalmente a gente só vai mexer aqui, que ele pede, ó, valor inverso. Imprima na ordem inversa em que foram lidos. Bom, declaramos as variáveis, tipo inteiro x e y. O computador, aqui a gente pede para o computador imprimir na tela do usuário para ele digitar o valor. Depois disso, ele vai digitar o valor, vai ler, né? Aí aqui, ó, a gente vai depois de ter lido, a gente vai exibir na tela, certo? Aqui o computador, ó, digite um valor. Digitou um valor, lemos um valor de x. Digite outro valor, lemos outro valor. E aqui a gente vai exibir, tá bom? Ó, deu erro? O que será que deu erro aqui? Acho que é aqui, hein? Tem que ter uma vírgulazinha aqui, tá bom? Ó, não se esqueçam. Ó, vamos digitar um valor, 5 e 6. A ordem inversa é 6 e 5. Para deixar na ordem certa, no caso, certa, entre aspas, a gente vem aqui e só muda isso aqui, ó. 6 e 5. 6 e 5, tá vendo? Só isso. Bem aqui na exibição. Ele pede a ordem inversa. A gente faz a ordem inversa aqui. Primeiro ele leu o valor de x, depois o de y. E aqui ele exibiu o valor de y primeiro e o valor de x depois. E no início eu tinha esquecido essa vírgula aqui. E o programa deu erro. Coloquei a vírgula, tudo certo. É isso, vamos para o próximo exercício. Número 9 agora. Bom, faça um programa que leia duas variáveis do tipo float. Use no início, né, o comando de leitura para isso. Em seguida, imprima os valores lidos na ordem inversa. Mesma pegada, tá bom? Do exercício passado, mas só que bem mais curto, certo? Ó, exercício 9 na tela. Não, exercício 8 para vocês na tela. Tá vendo? No total 15 linhas. O 9, 14 linhas. 16 linhas para redução de linha apenas. Em programas muito grandes faz total diferença. Tá bom? Float, nosso tipo da variável, certo? Mesma pegada, ó, mas para reduzir esse espaço, em vez de usar dois scanfs e depois dois print, a gente usa só aqui, ó. Leia os valores que o usuário digitou. 1 e 2, tá vendo? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Mesma pegada que tá no slide lá que eu apresentei pra vocês, tá bom? A gente vem aqui, ó. Valores 10 e 90. A ordem inversa é... Eita, o que eu errei? Errei aqui, né? Tem que ser F. Ah, mas por quê? Porque a nossa variável é F, float, não é inteiro. Se fosse inteiro, a gente poderia deixar lá int, percentual i. Mas como que é F, 10, 90. Opa, errei de novo. Não é possível. Ordem inversa, né? Y, X. Não, aqui, ó. Não, tá certo. Y, X. Ah, não, aqui, ó. Esqueci de trocar aqui, ó. F e F. Troquei o FF só ali. Tá vendo? Um errozinho de atenção que deu uma enrolada, ó. 10, 90. Ordem inversa. 90, 10. Show? Fiquem ligados aí, não dão esse mole igual eu dei, não.
Questão 10. Agora. Bom, elabore um programa que solicite ao usuário a entrada de um valor, né? No caso, dia, mês e ano. E em seguida imprima os valores lidos separados por uma barra. Bom, aqui a gente começa a ficar umas questões mais dificilzinhas, certo? Mais complexas, querendo ou não, mas nada de muito difícil. Declaramos as variáveis, muito importante sempre, né? No início do programa. Aqui eu usei D, que é de dia, M de mês e aqui A de ano, tá bom? Pedimos para o computador imprimir na tela essa mensagem, digite data, mês e ano. E aqui ele vai ler data, mês, ano, tá bom? Depois vai imprimir pra gente. A data escolhida foi... Vamos ver como ficou? Ó, vou colocar minha data de nascimento, tá bom? 11/11 de 2005, tá bom? Opa, o que deu? Será? A data escolhida foi 11/5/16. Eita, vamos ver que tá errado. Olha aqui, ó. Data, mês e ano. Vamos ver se vai certo agora. 11/11 de 2005. De novo, deu errado. Só mudou aqui. O que será? Bom, aqui é o que tá dando erro. É essa barra aqui que a gente tá digitando, certo? A gente tem que colocar 11/11/2005. Vamos ver se vai. Foi, ó. A data escolhida foi 11/11/2005. Dia, mês, ano, tá bom? Tem que ter cuidado porque o computador entende ele como uma divisão e ele acaba fazendo essa pegadinha aí com a gente. Bom, vamos para o próximo exercício. Exercício número 11. Elabore um programa que contenha uma constante do tipo float e use o comando define e depois imprima essa constante. Bem facinho que ele introduz pra gente o comando constante, né? Define, né? Definir uma constante pra gente. Definimos a constante, que é o define. E aqui ele só vai imprimir na tela, essa constante, ó. Imprima na tela. Qual é o valor de π? E aqui é a constante que a gente quer que exiba. Vamos tentar? Poxa. Qual é o valor de π? Deu errado, hein? O que será que deu errado? Aqui, né? A gente não colocou o percentual i, né? Vamos ver se vai. O valor de π é 3. Por que será que ficou 3? Acho que é porque ele só pegou aqui, né? Ele não pegou esse resto. Que é um float isso aqui, né? Não é número inteiro. Então a gente vem aqui e conserta. Float. Pi deu errado. Por que será que deu errado? Não ficou atento, né? Ou você ficou atento? Coloquei um errinho aí pra nós, certo? Só pra gente ir praticando, né? Pra gente ver. Não pode ser vírgula, eu falei. Não pode ser vírgula. Tudo com ponto. Tá vendo? Porque quando é vírgula, ele entende igual isso aqui, ó. Acaba, ele pula, vai pra outra. Como se fosse um divisor de águas, vamos botar assim. Vamos ver se foi certo? Volta lá, ó. Qual o valor de π? 3.14. Show? Top. Vamos pro próximo exercício, então. Número 11. Agora vamos pro 12. Bom. Elabora um programa que contém uma constante qualquer, do tipo int, e use o comando constante para imprimir essa constante. O outro exercício 11 passado a gente usou o comando define, né? Aqui na biblioteca, como vocês puderam ver lá em cima, e agora ele pede para a gente usar
comando constante para determinar uma constante. Tem esses dois tipos, né? Como eu apresentei para vocês nos slides. Bem facinho, ó. Constante. Só colocar antes do tipo da variável. Constante. Aqui, ó. Float. P é igual a... Aqui tá certinho, tá vendo? Não tem vírgula. Aqui, ó. Vai imprimir na tela o valor de π. Opa. O que deu errado será, hein? Será que é o que eu tô pensando? Pô, não sei. Meu computador deu uma bugadinha. Não sei, mas isso aqui tá certinho, tá bom? Aqui tá tudo certinho. P. Aqui tá dando esse pauzinho aqui, velho. Não sei também não. Bola pra frente. Vamos ver se o próximo tiver assim. Se o próximo tiver assim, vou dar uma pausa e vou voltar daqui a pouco com vocês. Bom, faça um programa que lê um caractere do tipo char e depois imprima entre aspas duplas. Vamos de R de reprovação em algoritmo, certo? Pronto aí, ó. Foi o que o comando pediu pra gente. O usuário digita um R, a gente dá o R entre aspas para ele. Vamos entender como que aconteceu isso? Tá bem aqui, ó. Aqui, ó, a gente usou esses comandos aqui, ó. Barra asterisco, que tá lá na tabela, tá bom? Tá na tabelinha que eu passei pra vocês no final dos slides. É um comando que deixa... atribui, né, ao exibir na tela a informação que você quer. Aspas, enfim, interrogação, pula linha, enfim. Vamos pra 14. Tá acabando já. Faça um programa que lê 3 caracteres do tipo char e depois imprima um em cada linha, usando apenas um único comando printf. Bom, declaramos as variáveis, tipo char. Vai imprimir na tela, o usuário vai escrever, a gente vai ler essas 3 juntas, tá bom? Tá aqui o pulo do gato. A gente vai ler essas 3 juntas e vai imprimir essas 3 juntas aqui, tá bom? Lembrando que a ordem importa, vírgula importa e não se esqueça no percentual. Perdão. E aqui ele pede pra gente pular a linha, tá vendo? Uma em cada linha. Então a gente usou o comando barra. Na outra, no exercício passado a gente usou o comando barra aspas, né? Que deixava... criava, né? A aspas e aqui é o barra n, que é o que pula. Então a gente vai ao caractere rep. Tá aí, ó. O caractere é rep. Ou como pode ser também assim, ó. K, vamos fazer uma risadinha. KKK. Tá aí, ó. KKK. Tá bom? Vamos para o último. Esse aqui. Essa última questão aqui. Para muitos de vocês, para mim também foi um pouquinho difícil. Bem chatinha, tá bom? Vamos ler bem devagarzinho para entender. Ó, escreva em um programa, né, que lê 3 tipos de variável. Quais são os tipos? Char, int e float. Em seguida, imprima as 3 de maneiras diferentes. Aí essas maneiras são separadas por espaço, separadas por uma tabulação na horizontal e uma em cada linha, ou seja, ele quer que a gente crie um programa com 3 variáveis, uma de cada tipo, e na hora de imprimir ela na tela pra gente, né, devolver essa variável para o usuário, ele quer que cada uma seja de um tipo específico, com aspas, tabulação e uma em cada linha, tá? Então vamos lá, ó. As 3 variáveis que o exercício pede. E aqui a gente pede para o usuário, ó, digite um valor. Digita um valor, a gente vai ler, ó. A gente vai ler, tá bom? A gente vai ler. Depois ele vai digitar outro valor. A gente vai ler. Vai digitar outro valor, a gente vai ler. E aqui é o que o exercício pede, de fato. Ó, barra, aqui ó, eu coloquei um comentário, tá bom? Ó, separados por espaço.
vai exibir pra gente, ó, o C e D e... aqui ele usou... Aqui esse percentual ponto 2F é de arredondamento, tá bom? Vai apresentar duas casas pra gente, duas casas decimais apenas. Não vai aparecer 10, 5 casas decimais, 4, igual nos exercícios anteriores que vocês viram pro float. Bom, vai apresentar só duas casas decimais, que é um comandãozinho. A gente vai ver mais pra frente isso, provavelmente. Mas aqui, em vez de float aparecer 3, 4 casas, que é o normal, vai aparecer só duas. Tá vendo? Separados por espaço, separados por tabulação, tá vendo? Barra T, tabulação, barra T, tabulação, e separados por linha, um em cada linha, barra N, igual no exercício anterior, tá bom? Vamos lá? Ó, digite um caractere, L, digite um número inteiro, 1, um número real, vamos colocar um pi, 3.14.15, só pra gente ver o float lá, tá bom? Ele vai arredondar pra, a gente deu o valor de pi até 15, 4 casas decimais, ele vai dar pra gente só 2 casas decimais, tá bom? Ó, L, separados por espaço, tá vendo? L1, 3.14, L, a tabulação aqui, ó, L1, 3,14 e 1 em cada linha, tá vendo? Lembrando que, ó, a gente informou 14 e 15, mas ele só contou 14. Por quê? Porque a gente veio aqui e colocou, ó, aqui, ó, tá vendo? Arredonde para duas casas decimais. Bom, esse foi nosso primeiro vídeo dos capítulos 1 e 2. Sei que eu passei ele nos slides bem rapidinho, mas acho que tudo de mais importante deu pra pegar, essa parte dos exercícios, tá bom? Forte abraço, até a próxima.